que nos assistem, estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de outubro de 2024, nessa sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Eu vou relembrar brevemente a nossa agenda, vou compartilhar aqui com vocês a programação de hoje. Acredito que já estejam vendo aí a agenda. Então, nós vamos abrir o segundo dia de hoje com a nova calibração da bacia do Rio Madeira, e em seguida teremos a apresentação das análises das condições hidrológicas e previsões de vazões de curto prazo. Faremos, então, uma pausa de 5 minutos após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos dos participantes dessa reunião. No próximo bloco, teremos a apresentação dos resultados do PMO de outubro de 2024. Teremos mais um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO, com o compartilhamento da ata da reunião. Eu gostaria de ressaltar que a CCE solicitou a participação nesse segundo dia, então provavelmente logo após a apresentação dos resultados do PMO de outubro de 2024, a CCE vai se juntar a nós aqui para fazer a apresentação de uma previsibilidade de um FSARH que entrou, eles precisam fazer essa comunicação da previsibilidade. Que não estava aqui na agenda previamente divulgada a todos, publicada no Sintegre, mas há necessidade dessa apresentação, faremos hoje logo após as 10h30. Então, vou parar aqui o compartilhamento. Para iniciar os trabalhos de hoje, eu vou passar a palavra ao Rafael para realizar a apresentação da nova calibração da bacia do Madeira. Bom dia, Rafael. A última atualização foi que ela entrou em contato com o fiscal. Oi, Dani, bom dia a todos. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela aqui, só um instante. Imagino que todos já estejam vendo. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Barros, eu sou da PEN, que é a Gerência de Metodologias e Modelos Energéticos, e eu vou trazer aqui as informações relativas à recalibração do modelo de mapa ONS para a bacia do Rio Madeira, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de inverter um pouco a praxe e começar pelos agradecimentos, porque esse trabalho, eu estou sendo apenas um porta-voz de um trabalho que teve envolvimento aí de muitas pessoas, de duas gerências do ONS. Além da PEN, também esteve diretamente envolvida a PRH, que é a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, tá? Então, vamos começar a nossa apresentação. Esse é o sumário, né? Vamos começar pela motivação, e aí aproveitar para apresentar um pouco sobre a bacia do Rio Madeira, para a gente mostrar aí a complexidade que nós estamos lidando, né? E aí a gente entra nas subbacias de fato foram recalibradas, os resultados obtidos, algumas conclusões, né? E ao final algumas informações aí sobre a operacionalização dessa recalibração, tá? Começando pela motivação, um pouco de contexto, né? A calibração vigente do modelo hidrológico MAP-ONS para a bacia do Rio Madeira, ela foi realizada no final de 2020. Na época, a gente tinha um período curto de dados, né? Disponível na época era de janeiro de 2017 a agosto de 2020. E aí agora, com o passar do tempo, né, a gente tem uma quantidade maior de dados, e aí houve essa decisão, né, para que nós fizéssemos uma recalibração. Com essa recalibração, a gente está aproveitando, além de aproveitar para incorporar um período maior de dados, né, que a gente espera, né, trazer uma maior aderência do modelo com relação à diversidade de comportamentos hidrológicos da bacia. Foi feito recentemente pelo ONS um estudo para modificar o processo de reconstituição de vazões naturais da bacia do Rio Madeira, para aproveitar aí e incorporar mais estações fluviométricas nos dados, de modo a refinar o processo de propagação de vazões. E com isso, a gente fica apto aí a possuir uma subdivisão maior, né, de bacias, de modo a refletir um melhor comportamento hidrológico da bacia como um todo, tá? E por último, mais um ponto importante, houve aí recentemente a operacionalização, né, do modelo SMAP no pacote SMAP ONSR, que foi desenvolvido em linguagem R, e aí com esse pacote a gente tem uma ferramenta de calibração nova, que ela é significativamente mais robusta do que a que nós víamos utilizando até então. Então todos esses fatores aí estão contribuindo
e justificam esse movimento que está sendo feito agora, tá? Falando um pouco sobre a bacia do Rio Madeira, né? Esse mapa aí mostra bem a localização geográfica da bacia, né? Uma bacia que fica em 3 países, né? Além do território brasileiro, tem uma pequena parcela em território peruano e em boa parcela em território boliviano. Tem uma área de drenagem ali até Santo Antônio, né, de cerca de um pouco mais de 980 mil quilômetros quadrados. Isso faz com que essa bacia seja a maior bacia hidrográfica do Sistema Interligado Nacional, e como eu já adiantei, né, boa parte está em território internacional, né. Esse gráfico em pizza aí mostra que praticamente 3/4 da bacia está em território boliviano, 16% em território brasileiro e 12% em território peruano. Isso traz uma série de desafios, né, para a gente, ou principalmente com relação ao monitoramento de dados, tanto hidrológicos quanto meteorológicos, e a gente precisa lidar com isso de alguma forma, né. O Rio Madeira, propriamente dito, né, tá assinalado aqui, ele ganha esse nome somente após a confluência do Rio Beni com o Rio Mamoré, na divisa da fronteira ali entre Brasil e Bolívia, né. E aqui estão destacados alguns dos principais afluentes formadores do Rio Madeira: o Rio Madre de Dios, o Beni, o Mamoré, o Itonomas e o Guaporé. E ainda existem 2 afluentes de menor porte, mas que também têm a jusante, né, da formação da confluência, que dá início ao Rio Madeira, que tem alguma influência nas vazões, tanto em geral quanto em Santo Antônio, tá? E aí, só para finalizar esse slide, o Rio Madeira ele tem apenas 2 aproveitamentos hidrelétricos, né, Geral e Santo Antônio, e nenhum desses aproveitamentos possui um reservatório com uma capacidade significativa de regularização, né? São as usinas que a gente chama, que são usinas a fio d'água. Entrando um pouco agora nas subbacias que foram calibradas, né? Aqui está a divisão, foram 5 calibrações, tá? A gente está aumentando, atualmente nós temos 4 calibrações, a gente está aumentando para 5 agora, e aí em termos de atualização, né, a principal é a subdivisão dessa área aqui, que antes era apenas a incremental geral, agora a incremental geral está sendo dividida em 2 áreas, né? A região de cabeceira, que fica montante desse posto fluviométrico Amaro-Maio, que recebe o nome de subbacia de Amaro-Maio, uma subbacia com em torno de 90 mil quilômetros quadrados de área de drenagem, e o restante continua com o nome de incremental geral. Estamos aproveitando, né, para poder atualizar os contornos, utilizando o modelo digital de terreno da América do Sul mais atualizado, e, consequentemente, fazendo uma atualização das áreas de drenagem conforme esses novos contornos, né. E as outras 3 subbacias, elas permanecem com o mesmo nome, que é Incremental Santo Antônio, Príncipe da Beira e Guajará-Mirim, tá? E a Incremental Santo Antônio é a menor subbacia de todas. Aqui vamos dar um destaque, né, para ajudar aí no entendimento de algumas escolhas que a gente fez. Esse gráfico à esquerda, ele mostra o percentual de participação de cada subbacia na vazão total, considerando desde outubro de 2016 a dezembro de 2023. E a gente vê que tem 3 bacias, subbacias que se destacam bastante, né, que é a incremental de Jirau, a subbacia de Amaro-Maio e Guajará-Mirim. E aí o principal ponto de atenção é a subbacia de Amaro-Maio, né? Isso aqui vai ficar bem evidente por que a gente fez essa escolha. Apesar de ser das áreas que estão a montante de Jirau, a subbacia de Amaro-Maio é de forma significativa, né, a que tem a menor área de drenagem. Embora não seja uma área pequena, tá, é uma área bem grande, 90 mil quilômetros, é quase o dobro, por exemplo, da área de drenagem para a Serra da Mesa. Comparada a Incremental Geral, Guajará-Mirim, Príncipe da Beira, essa área é pequena. E mesmo assim, ela responde por 29% da vazão total da bacia, né? Então, ela tem uma importância muito grande. Os motivos, né, para essa importância, o relevo, né, ele deixa bem claro, né, o que está acontecendo aqui. A Bacia do Madeira, todo o lado oeste dela fica na Cordilheira dos Andes, né, e aí esse trecho em específico fica numa posição geográfica que favorece ali um regime de precipitação que influencia diretamente aí a ocorrência das vazões nesse trecho da bacia, tá?
E aí, por conta disso, né, que eu estou mostrando agora a composição da P média, que é a chuva média da bacia que entra no modelo SMAP ONS, a gente teve uma atenção especial aqui, tanto com a subbacia de Amaro-Maio, quanto com a incremental de Geral, tá? Então, houve uma divisão da subbacia de Amaro-Maio em 4 PSATs, né? Só relembrando, PSAT é um produto do ONS que faz a composição de chuva estimada por satélite com dados de precipitação oriundos de estações, né? Então, na bacia de Amaro-Maio tem 4, na incremental de Geral são 3 divisões, a incremental, um pedaço aqui nesse afluente, né, que é o rio Abunã, um grande trecho, uma grande área, né, que é na região mais de planície da bacia, e uma área mais a montante na cabeceira, tá? É importante destacar que eu comentei que o PSAT é oriundo da mescla de dados de postos e de satélite, mas especificamente aqui na bacia do Madeira, a cobertura, né, de dados de postos é muito pequena, tá? Muito esparsa. Em Amaro-Maio, especificamente, só existe uma estação que fica justamente aqui próximo da própria estação fluviométrica. Então, efetivamente, a gente pode dizer que a chuva, né, de Amaro-Maio, assim como praticamente todas as outras subbacias, é quase 100% oriunda do satélite, tá? A gente só começa a ter mais estações próximo do território brasileiro. Em território internacional, a quantidade de estações é muito pequena. E aí, por fim, as outras 3 subbacias, por enquanto, a gente está representando com apenas um PSAT, tá? Santo Antônio, Príncipe da Beira e Guajará-Mirim. Vamos aos resultados, né, do nosso trabalho. Antes de mostrar o resultado propriamente dito, eu estou trazendo aqui um diagrama esquemático do modelo SMAP ONS. Não vou entrar em detalhes, tá, do funcionamento do modelo. Quem precisar de mais detalhes, a recomendação é consultar a nota técnica, mas eu destaco aqui esses 4 campos, né, que são os campos que originam os escoamentos do SMAP, né? De vez em quando a gente comenta que o SMAP é um modelo conceitual que busca representar os diferentes escoamentos da bacia, e aí temos 2 campos que representam o escoamento superficial, tá? O ED3 e o ED. Existe o escoamento da planície, que é o ED2, e o escoamento de base, que é o EB. E estou chamando a atenção para isso porque na Bacia do Madeira a gente fez bastante uso desses 2 escoamentos aqui, que é o ED3 e o ED2, que na calibração são escoamentos que nem, assim, muitas bacias não têm esse tipo de escoamento, tá? Mas no caso do Madeira foi bastante utilizado. Agora sim, já vamos mergulhar aqui nesse primeiro gráfico de resultados. Vou levar um pouco mais de tempo aqui, nos próximos a gente passa mais rápido. Esse aqui é o gráfico da subbacia de Amaro-Maio, a gente vai seguir em ordem alfabética, tá? Aí começa por Amaro-Maio. Fica evidente aqui o caráter, o comportamento hidrológico, né, com bastante nervosismo, tá? Muitas oscilações da vazão, né, subidas e descidas. Existe uma sazonalidade bem marcante nas vazões, né, uma cheia bem pronunciada e uma estiagem também bem pronunciada. A gente percebe aqui a proporção, né, de divisão de escoamento entre o escoamento de base, que é essa curva amarela, e o escoamento total, né, o observado é a curva azul e o calculado total é o vermelho, né? Então a gente vê que a proporção do escoamento superficial na bacia, tanto em Amaro-Maio, mas na bacia do Madeira como um todo, a gente observa isso, é significativo, né? Isso ajuda aí até a entender um pouco o que está acontecendo esse ano, né? A gente vê muito aí nas notícias a questão da seca severa que o Rio Madeira está passando, e como a gente vê que boa parte do escoamento, né, vamos dizer assim, pelo menos 2/3 no período úmido é oriundo do escoamento superficial, isso significa que depende muito da chuva que aconteceu naquele período úmido, né? Então, se choveu pouco, certamente a vazão vai ser bem menor, né? Então, com relação a Amaro-Maio, só relembrando, né, essa chuva, né, que são as barras verdes aqui em cima, é basicamente a chuva estimada por satélite. Isso traz um desafio grande, né, na modelagem, porque tem muitas incertezas associadas a esse dado, e considerando, né, todas as limitações, na nossa visão, esse resultado é um resultado bastante satisfatório. A gente acredita que ele vai
agregar bastante aí na qualidade das previsões de vazão da Bacia do Madeira como um todo, tá? Então a gente está pegando bem assim os momentos de subida e descida dos hidrogramas. Existem desvios, né, em alguns momentos, mas na nossa visão a calibração é bastante satisfatória. Trago aqui algumas métricas de desempenho, né? A nossa principal métrica para calibração é a DM, que é a distância multicritério, que é uma composição dessas duas métricas aqui abaixo, que é o MAPE, que é o erro médio percentual absoluto, e o NSE, que é o coeficiente de eficiência do Nash-Sutcliffe. E aí, fazendo uma composição desses índices, a gente chega nesse valor. Quanto mais baixo, né, mais próximo de zero, melhor. Então, aqui a gente está com uma distância multicritério de 0,36, tá? As outras variáveis de avaliação, de apoio na calibração, a gente tem o viés, a correlação e o KGE, que é uma variável que combina aí uma relação entre a variância, as médias e a correlação entre o calculado e o observado, tá? Então, as quatro últimas, né, quanto mais próximo de 1, melhor, e as duas primeiras, quanto mais próximo de 0, melhor, tá? Passando para a próxima, a gente agora vai olhar Guajará-Mirim. A gente já tem uma característica no outro espectro, né, em termos de comportamento. É um trecho da Bacia do Madeira muito bem comportada, né, com poucas oscilações de vazão, uma subida bem definida, com uma descida muito bem definida, e de modo geral a gente está pegando muito bem, né, esse comportamento. Então, destaco aqui de novo a diferença, né, entre o escoamento de base e o escoamento total da bacia, aí, mais uma vez mostrando a importância do escoamento superficial para a Bacia do Madeira. Trago aqui as métricas de desempenho. Para Guajará-Mirim obtivemos uma distância multicritério de 0,19, que é uma métrica muito boa para calibração, tá? Especialmente considerando que a chuva basicamente tem pouco dado de medição de posto, né? Então realmente é um desempenho aqui muito bom, tá, de calibração. Passando para a próxima, agora olhando a incremental geral, é um meio termo o comportamento dela em termos de nervosismo, né, entre Amarumaio e Guajará-Mirim. De novo, uma sazonalidade bem definida, mas com alguns repiquetes, né? Esses repiquetes do Madeira são bem conhecidos, né? A maioria dos repiquetes vem de Amarumaio, mas ainda existe uma parte ali mais ajusante na incremental geral que também acontece, tá? Então, de novo, né, a gente está conseguindo capturar o jeitão hidrológico da subbacia. É claro que existem algumas limitações aqui, visualmente a gente vê os momentos aqui com alguns desvios em relação ao observado. Por exemplo, aqui no ano de 2019, nós não conseguimos capturar o pico da cheia, né, que aconteceu em 2019, mas de modo geral a gente está contente com essa calibração, tá? E mais uma vez destacando aqui a questão do escoamento de base, a diferença em relação ao escoamento total. E aí, de novo, as métricas, né, uma distância multicritério de 0,31. Passando para a próxima, sobre Príncipe da Beira, né, Príncipe da Beira, de todas as subbacias, é o trecho mais bem comportado, né, praticamente não existe oscilação de vazão lá, a vazão praticamente sobe direto até o auge do período úmido e depois cai direto até o auge da estiagem, né, e aí a gente também, mais uma vez, consegue capturar esse comportamento da bacia. Existem anos que há uma subestimativa no período úmido, existem anos que existe uma superestimativa, mas também tem anos que nós estamos conseguindo pegar muito bem, né? Assim, a magnitude da vazão máxima e também o máximo ali da recessão, né? Então, também estamos assim, bastante contentes com esse resultado, né, considerando as nossas limitações. E aí a distância multicritério de 0,24 para Príncipe da Beira. E por último, estou trazendo aqui os resultados de Santo Antônio, a incremental Santo Antônio, né? Essa incremental, além da falta de monitoramento, né? A gente ainda tem um desafio adicional aqui, porque essa incremental ela é oriunda de uma boa parte dela é influenciada por uma conta que precisa ser feita para se chegar nesse valor, né? E como essa conta basicamente está relacionada à vazão total que chega lá, né? A vazão, a área de contribuição de todas as subbacias que estão a montante, o porte das vazões totais ele é muito maior do que o porte dessas vazões incrementais. Então, a incerteza associada a esses dados, né, impacta muito aqui na reconstituição dessa vazão da incremental Santo Antônio, e apesar disso, né, na nossa visão,
a gente entende que conseguiu capturar muito bem o comportamento, tá, da bacia, e os destaques são praticamente os mesmos, né? O comportamento é um meio termo, né, entre uma bacia com uma sazonalidade marcante e com um comportamento bem definido e com uma certa oscilação ali, função da bacia ser uma bacia um pouco menor e que sofre uma influência ali mais imediata de chuvas, né? Choveu, poucos dias depois essa chuva produz efeito sobre a vazão lá em Santo Antônio, tá? E aí as métricas de desempenho, uma distância multicritério de 0,31, um MAPE de 0,25 e um NASH de 0,82. Aqui eu estou trazendo nessa tabela um resumo de todos os parâmetros, né? Se voltássemos lá no diagrama esquemático do NS, a gente conseguiria identificar o que cada um desses parâmetros faz na modelagem, mas eu dou destaque aqui para alguns parâmetros só para chamar a atenção, né? Primeiro é o KKT. O KKT é o coeficiente de recessão do escoamento de base, né? Quanto menor, mais rápida, mais inclinada é a recessão daquela subbacia, né? E aí o que a gente observa é que os menores valores, né, estão em Amaro-Maio e na incremental de Giral, que são justamente, conforme eu mostrei, as bacias mais nervosas, né? Então, esse comportamento está dentro do esperado, né? E do lado oposto, Príncipe da Beira, conforme eu comentei, é a bacia mais bem comportada, né, com a subida mais lenta e bem definida, e aí isso, o parâmetro KKT também está compatível com o que a gente observa. Também chama a atenção desses dois parâmetros, esses dois parâmetros aqui eles estão associados à utilização do segundo escoamento superficial, tá? O valor de 99999 significa que aquele parâmetro está desabilitado, né, ele não vai ter impacto no cálculo das vazões, e aí, tanto para geral quanto para o Príncipe da Beira, foi utilizado esse segundo escoamento superficial, tá? E, por último, não, perdão, mas adicionalmente eu destaco aqui, esses três parâmetros estão associados à vazão de planície, né? E aí a única bacia que a gente não está representando a vazão de planície é justamente a Marumaio, que fica na cabeceira, né? Um comportamento esperado. As demais bacias, como tem grandes planícies de inundação, a gente está representando aqui através desses parâmetros. E também chama atenção aqui ao número de KTs, né? O KT é o coeficiente de ponderação temporal da chuva, né? Basicamente, quantos dias para trás a gente olha em termos de chuva observada que estará influenciando a vazão de hoje, né? Então, quanto maior esse número, mais para o passado a gente está olhando em termos de chuva observada, e aí aqui a gente observa os opostos, né? A Marumaio é a bacia com a resposta mais rápida e Príncipe da Beira é a bacia com a resposta mais lenta, tá? Príncipe da Beira o máximo que a gente utilizou até hoje são 60, né? E aí aqui Príncipe da Beira está quase nesse limite, tá? Aqui um destaque para os resultados na composição da P média, né, a chuva média da bacia, e aí como eu já comentei, Amaro-Maio são 4 divisões, né, a gente chama a atenção aqui, o maior peso está sendo dado para o PSAT AMY2, que é essa região aqui, e se a gente voltar lá no relevo, dá para entender por que essa região está tendo mais peso no cálculo da vazão, né? Ela fica ali na encosta dos Andes, no pé da serra, né, numa elevação que ocorre muita precipitação, e ali essa conjunção de fatores, né, posição geográfica com relevo, certamente é o que está mais influenciando, e o SMAP conseguiu capturar isso através dos pesos, né? E aí, falando sobre a incremental de Giral, e o maior peso está sendo dado para essa área aqui, que pega boa parte da planície, tá? Ao contrário de Amaro-Maio, a área da cabeceira, né, essa região daqui chamada de Pessat-Bene, ela já está numa elevação muito mais alta, né, até acima de 4.000 metros de altitude. E a partir de determinada elevação, não acontece tanta precipitação assim. Então, para a gente faz sentido o resultado que foi obtido, tá? Bom, agora, para explicar um pouco, né, eu falei dos KTs, o coeficiente de ponderação temporal da chuva, esse gráfico ele vai ilustrar a diversidade de comportamentos hidrológicos da bacia do Rio Madeira, né, começando pela subbacia de Amaro-Maio, o tempo de resposta, né, o maior peso está aqui no que a gente chama de KT0. O KT0 é o dia zero da vazão, né? Então, basicamente, eu estou olhando aqui
2 dias à frente, não vou entrar em detalhes, né, isso é uma questão da modelagem, mas por que a gente vai até 2 dias à frente, mas basicamente o dia zero é o que mais influencia, tá? A vazão com 50% de peso. Passando para incremental Santo Antônio, é a segunda bacia mais rápida, aí a gente está olhando para o pico, né, dos pesos, está no dia -3, tá? Para incremental de Giral, o maior peso está no D-9. Para Guajará-Mirim, o maior peso está no D-19. E para Príncipe da Beira, o maior peso está no D-33. E aí fica bem evidente, né, o quanto cada trecho da bacia do Madeira possui um comportamento hidrológico distinto, e todo esse comportamento, existe uma superposição, né, das vazões, né, e das respostas à chuva ocorrida, até finalmente ali na vazão que a gente previa, tanto para Geral quanto para Santo Antônio, né? Aqui fica bem evidente a complexidade com que a gente lida ali para fazer a previsão de vazões do Madeira. Essa tabela aqui eu não vou me ater, ela basicamente traz em valores o gráfico que eu acabei de mostrar, tá? Ela está aqui só para registrar, caso alguém tenha curiosidade, a posteriori, para poder olhar. Agora sim, vamos às conclusões do nosso trabalho. Primeiro, né, os hidrogramas calculados ficaram aderentes às vazões observadas nos períodos de ascensão e recessão, representando bem o comportamento das vazões tanto no período úmido como no período seco. O índice de calibração, distância multicritério, variou entre 0,19 e 0,36. O segundo escoamento superficial do reservatório de superfície foi utilizado nas subbacias incremental Geral e Príncipe da Beira. O escoamento da planície foi utilizado em todas as subbacias, exceto a de Amaro Maio. Os coeficientes de distribuição espacial da chuva tiveram resultados heterogêneos, enfatizando a diversidade de comportamentos hidrológicos da bacia. Espera-se alcançar com esse trabalho uma maior assertividade das previsões de vazão para a bacia do Rio Madeira em todas as circunstâncias, né, tanto período úmido quanto período seco, em todos os horizontes, né, tanto curto e médio prazo. E, por fim, recomenda-se a adoção dessa nova calibração. Então, com isso, eu encerro essa parte aqui de apresentação da recalibração. Eu vou passar a palavra para o Fernando, que vai dar alguns detalhes sobre a operacionalização. Obrigado, Fernando, a palavra está contigo. Muito obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Pode passar, por gentileza. Eu trago alguns detalhes, algumas informações por parte da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia sobre a entrada em sombra da nova calibração apresentada anteriormente para as estações e aproveitamentos da bacia do Rio Madeira. Os arquivos de entrada e saída dos maps referentes às bacias com novas calibrações serão publicados semanalmente até o próximo PMO de novembro, em processo Shadow, né? A publicação ocorrerá nos dias das revisões do PMO, e esses arquivos eles podem ser encontrados no produto Arquivos dos Modelos de Previsão de Vazões Diárias PMO, disponível no Sintegre, nesse zip dentro da pasta SMAP Shadow Madeira. E adicionalmente, no mesmo produto serão disponibilizados também os arquivos necessários para a configuração do MPV, visando a realização das devidas propagações de vazões. E por parte da PRH seriam esses avisos. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Dani, da nossa parte está finalizado. Agradeço aí mais uma vez, tá, o espaço. Passo a palavra de volta. Eu que agradeço, Rafael, excelente apresentação. Agradeço também às equipes envolvidas e Fernando aqui pela complementação. E já devolvo a palavra aqui ao Fernando para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dani. Muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Vou compartilhar a apresentação um momento. Bom, eu acredito que todos consigam ver a minha apresentação. Dando sequência na programação do PMO com as previsões e afluências do curto prazo de outubro e novembro de 2024. Partindo do subsistema Sudeste. Em relação ao verificado, só um momento que a minha
parei de ver minha tela aqui um momento. Compartilhar novamente. Prontinho. Agora sim. Partindo do subsistema Sudeste, em relação ao que foi verificado no mês de setembro, nota-se a evolução das porcentagens de MLT de hienas ao longo das revisões do PMO de setembro, variando em torno de 48% da MLT e sendo estimado um fechamento de setembro em torno de 49%, que corresponde à menor posição para o mês de setembro. Já para as previsões para o mês de setembro para outubro, se espera um outubro em torno de 10.000 megawatt médios em termos de energia, o que corresponde a 43% da MLT, a menor posição também do histórico para o mês de outubro. Dando um enfoque nas principais bacias do sistema Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, as previsões partiram em torno de 37%, ainda seguem caindo até pelas próximas 2 semanas, e se espera uma previsão mensal para o mês de outubro em torno de 35% da MLT. Na bacia do Rio Paranaíba, segue o mesmo comportamento da bacia do Rio Grande e se espera uma previsão mensal de 40% da MLT para o mês de outubro. Para a bacia do Rio Tietê, se espera também em torno de 47% da MLT para o mês de outubro. Por sua vez, a bacia do Paranapanema também segue um comportamento de redução dos níveis de hiena e é esperado uma previsão mensal em torno de 31% da MLT para o mês de outubro. Para a bacia do Rio Paraná, para as próximas 2 semanas, se espera também um comportamento de recessão, e a previsão mensal para o mês de outubro é de 47% da MLT. Partindo para o subsistema Sul, em relação ao acompanhamento do mês estimado, setembro no caso, do PMO e suas revisões, no PMO era esperado 42% da MLT, na revisão foi ajustado para baixo em 36%, e esse valor voltou a subir com a incorporação dos valores verificados, se esperando fechar o mês em torno de 53, 62, na revisão 3, e por fim se espera fechar setembro no subsistema Sul em torno de 57% da MLT, o que corresponde à 24ª menor posição do histórico para o mês de setembro. Já analisando a previsão de vazões para o mês de outubro, se espera algo em torno de 11.500 megawatt médios, corresponde a 86% da MLT, o que dá ao Sul a 43ª menor posição do histórico para o mês de outubro. Dando um destaque para as principais bacias do subsistema Sul, começando pelo Rio Iguaçu, após a precipitação verificada, nota-se redução dos níveis de hiena, e se espera um mês de outubro em torno de 58% da MLT para a previsão mensal. Já para a bacia do Rio Uruguai, também se espera na transição da primeira e segunda semana um pouco de recessão, mas aumento dos valores de hiena já em meados da segunda semana, e se espera, com a previsão mensal para o mês de outubro, 111% da MLT para a bacia do Rio Uruguai. Partindo então para o subsistema Nordeste, em relação ao acompanhamento do que foi visto no PMO e nas revisões para o mês estimado, o mês de setembro, no PMO era esperado 44% da MLT e foi variando em torno de 40% ao longo das suas revisões, sendo o fechamento estimado do mês de setembro na ordem de 41% da MLT, o que corresponde à 3ª menor posição do histórico para o mês de setembro no subsistema Nordeste. E em relação ao mês de outubro, para o subsistema Nordeste, se espera algo em torno de 1.000 megawatt médio, o que corresponde a 33% da MLT, e também a 4ª menor posição do histórico para o mês de outubro do subsistema Nordeste.
Dando um zoom nas principais bacias, né? Partindo aqui da bacia do Rio São Francisco, ainda apresenta um comportamento de recessão pelas próximas 2 semanas, e se espera, com a previsão mensal, em torno de 32% da MLT para o mês de outubro na bacia do Rio São Francisco. Partindo então por subsistema norte, em relação ao que foi previsto no PMO e suas respectivas revisões semana após semana para o mês de setembro, nota-se que partiu de 47% da MLT e ficou variando em torno de 49% e 50% da MLT ao longo das revisões, sendo estimado fechar o mês de setembro em 49% da MLT, o que corresponde à segunda menor posição para o mês de setembro. Em relação ao mês de outubro, as previsões para o mês de outubro do subsistema norte, é esperado uma previsão para o mês de outubro em torno de 900 MW média, que corresponde a 38% da MLT, e por sua vez a primeira menor posição para o mês de outubro para o subsistema norte. Foque nas principais bacias. Pela bacia do Rio Tocantins, para as próximas 2 semanas se espera um comportamento de recessão, e é esperado, com a previsão mensal, em torno de 41% da MLT para o mês de outubro na bacia do Rio Tocantins. Por sua vez, de forma agregada, o SIM, uma visão geral espacial para a previsão do mês de outubro, uma visão nacional. Nota-se que boa parte do país, norte, nordeste e sudeste, com previsão abaixo de 80% da MLT, com exceção de Coruaúna, na região norte, e, por sua vez, a região sul variando em torno da média e acima da média. Todas essas previsões mensais para o mês de outubro. Vou apresentar um acompanhamento semana após semana prevista para o mês de outubro. Começando o subsistema Nordeste, que apresenta os menores índices. Eles, para a primeira semana, estão esperado 34% da MLT e vai variando em torno de 32%, 31%, até a quinta semana 36%. O subsistema Norte parte de 39% da MLT e varia ao longo da semana de 36%, 35%, ao longo das semanas 36%, 35%, 38% e 41% da MLT. O subsistema Sudeste esperado para a primeira semana 39% da MLT, desce um pouco na segunda semana para 34%, e tende a subir semana 3, 40%, 53% na semana 4, e por fim 48% da MLT na semana 5. Quem se destaca das demais regiões é o subsistema Sul, com previsões partindo em 57%, se espera 57% da MLT na primeira semana, e se espera valores de ENA cada vez maiores a partir da segunda, terceira semana, com 78% e até atingindo valores em torno da média na terceira e na quarta semana, tendendo a cair após esse período. Agora eu partir para a apresentação dos resultados do modelo GVASP, dos cenários do GVASP para o mês de novembro. A partir da previsão mensal para o mês de outubro de 2024, foram gerados cenários de afluência para o mês de novembro de 2024, considerando os 50 mil ruídos gerados, agregados em 228 aberturas. Partindo do subsistema Nordeste, se espera para o mês de novembro, pelos cenários do GVASP, os resultados apontam 56% dos cenários em torno de 50% e 70% da MLT, 18% dos cenários abaixo de 50% da MLT e 18% dos cenários em torno de 90% a 70% da MLT, ou seja, a maioria dos cenários para o subsistema Sudeste para o mês de novembro se espera abaixo da média pelos cenários do GVASP. Por sua vez, o subsistema Sul, 17% de cenários abaixo de 50%, entre 50% e 70%, 26%, e entre 90% e 70%, 20%. Também aqui, mais de 60% dos cenários abaixo da média, cerca de 12 deles em torno da média. E acima da média,
cerca de 25% dos cenários de IVASP para o mês de novembro no Subsistema Sul. Partindo do Subsistema Nordeste, nota-se que grande parte dos cenários de IVASP apontam cenários abaixo da média, sendo que 42% deles são abaixo de 50% da MLT. E por fim, o Subsistema Norte também apresenta um cenário parecido, com 41% dos cenários abaixo de 50% da MLT, e a grande maioria, quase 90%, mais de 85% dos cenários abaixo da média para novembro, para o Subsistema Norte. Partindo então para os resultados do estudo prospectivo, modelo SMAP e cenários de precipitação CFS. Começando pelo Subsistema Sudeste, nota-se que os cenários partem de um verificado que vem se mantendo abaixo da média nos últimos meses, e se espera, a mediana dos cenários também segue baixinha até o final de setembro, e se espera que no final de outubro atinja em torno da média e que fique em torno da média até o final do horizonte dessa previsão. A mediana dos cenários tendo uma abertura boa tanto para cenários acima e abaixo da média. Em relação ao Subsistema Sul, as previsões também partem de cenários dos meses anteriores abaixo da média, mas a previsão partindo ali muito próximo da média, nessa previsão que está sendo apresentada, e se espera até o final do mês ainda a mediana dos cenários abaixo da média, mas um cenário relativamente favorável para o mês de outubro no Subsistema Sul, com a maioria dos cenários estando acima da média. E se mantém um cenário relativamente favorável ainda para o mês de novembro, tendendo a acompanhar a média até o final dessa previsão. Em relação ao Subsistema Nordeste, assim como os anteriores, também partem de cenários abaixo da média, e se mantém assim por boa parte da previsão, né? Tendendo a atingir a média só em torno de fevereiro de 2025 nessas previsões. A mediana do cenário segue aqui abaixo da média em todos nos próximos meses recentes, sendo previsto outubro, novembro e dezembro. Por fim, o Subsistema Norte também parte de previsões abaixo da média e se mantém com pouca abertura, a mediana dos cenários lá embaixo no mês de outubro e no mês de novembro, onde começa a ter um pouco mais de abertura, tendendo a atingir a média a partir do mês de dezembro e ficando acima da média a partir de janeiro. De forma agregada, vamos observar um pouco o sistema de forma integrada, o SIM, previsões como apresentadas anteriormente, partindo abaixo da média, tendendo a atingir e ficar em torno da média no mês de outubro, e se manter assim no mês de novembro, um pouco abaixo no mês de dezembro, e partindo para cenários da mediana dos cenários acima da média a partir de janeiro. Um resumo do prospectivo com as previsões de outubro a março. No Subsistema Sudeste, o primeiro quartil todo se encontra abaixo de 80% da MLT, e a mediana e o terceiro quartil em torno da média, né? Primeiro quartil abaixo de 79% e o terceiro quartil 120% da MLT. Subsistema Sul, o primeiro quartil em 72%, terceiro quartil em 183%, então temos aqui o primeiro quartil todo abaixo da média, a mediana em torno da média e o terceiro quartil acima da média. Para o Subsistema Nordeste, primeiro quartil em torno de 59% da MLT e o terceiro quartil em torno de 100% da MLT. Então, primeiro quartil e mediana aqui todos abaixo da média e apenas nos cenários no terceiro quartil acima da média. Para o Subsistema Norte, apresentando cenários já no primeiro quartil acima da média, e em torno da média, e na mediana e terceiro quartil com cenários acima de 120% da MLT. E de forma agregada o SIM,
apresenta já no primeiro quartil cenários em torno da média, com 90% da MLT, e o terceiro quartil com cenários acima de 120% da média, com 120% da MLT. Eu vou partir para uma apresentação sobre os arquivos vazões e VASPAST, com o intuito de trazer mais informações sobre os arquivos e também o que mudaria, né, com a composição desse mês estimado na quarta-feira. A geração desses arquivos, que é feita no dia do PMO, quinta-feira, como funcionaria sendo feita na quarta-feira. Partindo por umas características sobre esses arquivos em si, o arquivo de vazões, ele é um histórico das vazões observadas, ele é um arquivo de entrada do GVASP, o arquivo específico é o vazões.dat, é um arquivo binário, e ele fica disponível no deck do GVASP. E, por sua vez, o arquivo VASPAST, ele apresenta os últimos 12 meses de vazões observadas, e ele é um arquivo de entrada também do modelo New Wave, e também está disponível no deck do modelo New Wave. Partindo para uma visualização do arquivo em si, como que é o formato deles, como que esses meses se comportam, o que que é observado, o que que é estimado. Na parte de cima eu mostro o vazões.txt, que é possui as mesmas informações que o vazões.dat, a única coisa é que no formato TXT conseguimos visualizar os valores numéricos. Ele apresenta o valor por posto e ano, com os 12 meses de valores de vazões observadas, passadas no caso. Então, nota-se aqui que toda essa parte verde, estou tomando como exemplo um PMO de julho, tá? Então, para prever julho, utilizamos de junho para trás. Então, toda essa parte verde e essa amarelinha que vem aqui atrás são os últimos 12 meses observados. E, por sua vez, como a previsão é feita antes do mês fechar, temos aqui o mês de junho estimado. Na parte de baixo mostro um exemplo do arquivo vaspast.dat. Ele é .dat, mas ele é um arquivo numérico e que ele não apresenta todo o histórico, ele não apresenta todos os anos de vazão, ele apresenta os últimos 12 meses. Então eu deixei com as mesmas cores aqui para ficar um pouco mais interessante. Para o posto 1, né, que eu estou atualizando, que eu estou apresentando aqui, temos de maio vazões de meses fechados. Então, com o mesmo exemplo do PMO de julho, tá? Esse mês de maio, para trás, usa-se o valor observado de 2022. E como são os 12 últimos valores observados, eu completo com os valores que vêm do ano anterior, representados aqui com a mesma cor, os valores que são logo antes de janeiro, né? Dezembro, novembro, até que se chega no mês estimado julho, no mês previsto julho. E por sua vez, sendo indicado aqui com a mesma cor, o mês de junho sendo estimado, visto que a previsão é feita com o mês de junho ainda não fechado. Agora eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre como funciona a montagem, né, como que se compõe esse mês estimado. O exemplo que estava sendo apresentado anterior também é o mesmo que está aqui, é a rodada do PMO de julho de 2024, e essa rodada foi feita no dia 27/6. Anteriormente, antes dos MAP primeiro mês, a composição do mês estimado era baseado na média das semanas, na ponderação das semanas. Então, se ponderava dias dessa semana do mês anterior, iam montando as semanas do verificado e se usava semanas resultantes do Previvaz para compor de forma proporcional e fechar o mês. Após o SMAP primeiro mês, nós temos previsões diárias para todo o primeiro mês. Então, dessa forma, passou-se a se montar o mês estimado com base no calendário civil. Então, o mês estimado para o PMO de julho é o mês junho, e esse mês tinha 30 dias, e como a previsão foi feita no dia 7, tinha 26 dias verificados, e ele é composto, a tendência hidrológica ela é composta com os próximos dias previstos a partir do dia 27. Após isso é tirado a média do mês para compor o valor do mês estimado de junho. Esse mês estimado faz parte que compõe o arquivo vazões e o VASPAST.
Por sua vez, ao compor o mês estimado no dia anterior ao PMO, ou seja, considerando dias normais de rodadas PMO, nas quintas-feiras, ele vai ser rodado na quarta-feira. Vai ser gerado na quarta-feira. E com isso, sendo previsto a partir do dia 26. Então, temos um dia a menos de valor verificado, ou seja, teremos verificados até dia 26 e valor previsto do dia 20, até o dia 25 e valor previsto do dia 26 em diante. Ou seja, ao compor o mês estimado no dia anterior ao PMO, na quarta-feira, a tendência hidrológica passa a considerar mais um dia previsto. E com isso, eu finalizo tanto essa parte de trazer um pouco mais de informações sobre os arquivos de vazões e VASPAST, e também a parte de previsões, tanto do verificado no mês de setembro e das previsões e o que é esperado para o mês de outubro e novembro desse PMO em termos de condições hidrológicas. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra, Dani. Obrigada, agradeço aí pelas apresentações, na apresentação, Fernando. Nós faremos agora o nosso intervalo. Eu já vi que chegou aqui uma dúvida a respeito da previsibilidade. Eu comentei mais cedo, não sei se a pessoa estava aqui na sala no momento, né? Foi o André Duque, da Comerc, se a CCE fará a previsibilidade do FSARH. Ele fará, sim, em breve, logo após aqui as apresentações, eles devem entrar o Humberto deve entrar para fazer a previsibilidade, ok? Vamos então ao intervalo de 5 minutos e voltamos logo mais. Olá, bom dia novamente. Estamos de volta aqui com a reunião do PMO de outubro e, conforme eu anunciei, faremos agora a apresentação da CCE sobre previsibilidade. Eu vou passar a palavra aqui ao Humberto. Bom dia, Humberto. Bom dia, Daniele. Bom, obrigado novamente aqui ao espaço concedido à CCE. Vou compartilhar a tela, né? Acho que é só um slide adicional que realmente ficou faltando em relação as comunicações de ontem, a partir do momento que a gente recebeu, né, o deck observou o deck do New Wave, a gente verificou, né, que tinha essa restrição de CACOND, né, então a gente traz aqui para a comunicação, né, acho que já responde também uma pergunta feita pelo André Duque, né, então agradeço pela pergunta, André, e aqui a gente já vai apresentar. Né, então a gente traz aqui, né, todos os documentos que foram anexados ali, o FSARH 6.788, 2024, né, que foi declarado no dia 25 do 9 de 2024, né, no qual a gente declara uma defluência mínima de 20 metros cúbicos por segundo do período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2024, né. A gente deixa aqui mais para consulta, né, mas, resumidamente, a gente teve uma concordância do estudo feito pela gente por um e-mail, né, do ONS, que foi anexado ali na FSARH, dado essa indicação de 20 metros cúbicos por segundo. Temos aqui uma carta do agente, né, REG 240 de 2024, né, no qual a AES solicita, então, a ANA, autorização para redução de defluência mínima, de CACOND de 32 metros cúbicos por segundo para 20 metros cúbicos por segundo, de 1º de outubro a 31 de dezembro, né, e ele apresenta um estudo no qual ele indica, né, que se continuando com a restrição de 32 metros cúbicos por segundo, o reservatório poderia chegar a 4% de sua capacidade em dezembro, caso a vazão atual fosse mantida. Então, a ANA respondeu no ofício 64 de 2024, né, que a solicitação aprovando, né, a redução temporária de defluência de 20 metros cúbicos por segundo até 31 de dezembro de 2024, e o ofício destacou também a necessidade de preservar o armazenamento do reservatório devido às condições climáticas adversas. Então, o próprio agente teve um novo ofício, né, 245, no qual ele respondeu ao ofício da ANA, confirmando que iniciaria a operação a partir do dia 1º de outubro, né, já considerando os 20 metros cúbicos por segundo de defluência mínima. A empresa também mencionou que comunicaria amplamente a situação. E, por último, né, o TGGO 009 de 2024, a AES informou, né, um comunicado final, né, informando que após a aprovação da ANA, a redução de defluência mínima seria implementada a partir de 1º de outubro. Né? Então, sendo assim, né, tanto ali nos modelos New Wave, DECOMP, como DECEM, considerando a partir de 1º de outubro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, para esse PMO de outubro, a CCE vai manter a defluência de
32 metros cúbicos por segundo de defluência mínima, e a partir do PMO de novembro vai considerar, sim, ali o FSAR-H 6.788 até dezembro de 2024, e a partir de janeiro voltará para 32 metros cúbicos por segundo, né? Então, a gente pede desculpas, né, por já não ter comunicado ontem, nos atentamos a partir do momento que recebemos o DEC e aproveitamos aqui o espaço para fazer essa comunicação, né, respeitando ali ainda o prazo da previsibilidade. Então, agradeço o espaço aqui, Daniele, e retorno a palavra para você. Muito obrigada, Humberto, pela apresentação. Fique à vontade sempre que precisar fazer essa comunicação aqui aos agentes. Agora vamos às perguntas que nós recebemos. Algumas começam com a modelagem apresentada ontem. Primeiras dúvidas, vou pedir apoio aqui à Luana, da P2E. A dúvida do Gabriel Godinho, não, desculpa. Vou começar aqui primeiro pela Luciano Contim, da Eletrobras. Prezados, bom dia. Na verdade, são algumas dúvidas sobre o mesmo tema, eu vou ler as perguntas. Prezados, bom dia. No DEC oficial do New Wave do PMO de outubro de 2024, não foi aplicado o despacho ANEEL 2586, de 30 de agosto de 24, para a remoção da operação comercial da UTE Candiota 3. Isso foi decorrente da finalização do teste de disponibilidade, portanto, a OG retornou à disponibilidade comercial. Nessa mesma linha, temos Renê Yoshida, da Agenco. Prezados, bom dia. Podem explicar a inclusão de Candiota 3 no DEC no New Wave, se houve a liberação da operação comercial da usina. Paulo Cesário, da Esfera Energia, ele observou que Candiota 3 foi considerada no New Wave definitivo, mesmo ainda estando em operação suspensa pela ANEEL, né? Mesma dúvida. E, por fim, temos também o Bruno Belotti, da Comerc, também com uma dúvida sobre a modelagem de Candiota 3 nos DECs do New Wave e Decomp, sendo que até o prazo definido no procedimento de rede para atualização das informações, o despacho 2586, que suspende a operação comercial da usina, permanece ativo, né? Bom, Luana, eu vou passar a palavra para você, começar aí a responder essas dúvidas aí sobre a modelagem dessa usina. Bom dia. Bom dia, Luciano, Renê, Paulo e Bruno. Então, segundo o artigo 9, parágrafo 2º da REN 1032, no caso de suspensão de operação comercial, o agente de geração responsável pela usina deve declarar ao ONS o cronograma de restabelecimento da operação. E a declaração que nós recebemos é que a finalização dos testes está prevista para hoje e o retorno à operação comercial previsto para 30 de setembro. Então, por isso que foi considerado no TEC do mundo. Perfeito, Luana, muito obrigada. Ainda sobre um tema similar, mas para outra usina, nós temos duas dúvidas, também do Luciano Contim, da Eletrobras. Ontem, no dia 26 de setembro, a Neoenergia comunicou ao mercado sobre a assinatura de termo de aditivo com a CCE, formalizando a antecipação do CRC-CAP, começando em 1º de outubro de 24. Considerando que o DEC final do New Wave do PMO de outubro não levou em conta essa antecipação formalizada, poderiam dizer se esse DEC será republicado? Ou em termos de New Wave ficará apenas para o PMO de novembro? E sobre o Decomp, essa antecipação virá ainda no DEC da revisão 0, uma vez que esse DEC ainda não foi publicado, ou ficará apenas para a revisão 1? Obrigado. Aí também temos Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, bom dia. Notei que no DEC do PMO, de New Wave do PMO de outubro, não considerou a entrada em operação comercial do TE Pernambuco para o dia 1º, conforme aditivo celebrado pela empresa junto à CCE. Poderiam confirmar se o DEC permanecerá sem considerar tal usina? Além disso, poderiam indicar também qual o momento limite para a usina entrar em operação comercial e a ser considerada em cada PMO? Luana? Oi, desculpa, eu estava mutada. Bom dia, Luciano e Humberto. Conforme já comunicado ontem, estamos aguardando os instrumentos normativos para consideração da usina. No caso do New Wave, regulações posteriores à data do PMO só são consideradas no mês subsequente e não ensejam republicação. Então, qualquer regulação que saia no dia do PMO, né, no início da manhã, a gente considera no DEC. Se sair no dia seguinte, a gente já considera só no mês seguinte, né? E no Decomp, assim que sair o instrumento normativo, na revisão subsequente também será incorporado. É isso, para mim. Obrigada, Luana, isso, exatamente, complementando a informação a respeito da modelagem do Decomp e D100, a partir do momento que ela obtiver o retorno à operação comercial e todos os documentos necessários para ser modelada, a gente vai considerar a partir da próxima revisão, ok? Agora, vou pedir apoio, ainda a Luana, tem mais uma dúvida aqui para você,
Sobre Gabriel Godinho. Oi? Tem a 73 e a 81. Posso responder as Isso. duas, tá? Ok. Então, começando aqui pelo Gabriel Godinho, da Nova Energia. Bom dia. Vocês poderiam divulgar a planilha GTMINS de forma conjunta com o deck do New Wave? Essa divulgação é feita de forma simultânea apenas nas revisões quadrimestrais, mas as variações mensais de disponibilidade afetam diretamente a inflexibilidade das usinas. Então, seria importante ter esses dados divulgados em conjunto com o deck. E, por fim, ele agradece. Bom dia, Gabriel. Obrigada pela sugestão. Sem problema, nós vamos antecipar a publicação da planilha lá naquele mesmo local, né, no produto de notas técnicas e demais arquivos. Ok, obrigada, Luana. Então, agora a pergunta do Eduardo Cerur Filho, da Matrix Comercializadora. Prezados, bom dia. Notamos que a UTE Três Lagoas tem gerado energia ao longo dessa semana. Porém, no arquivo SPT-DAT do New Wave definido, não há indicativo de FC Max. Nesse caso, de modo a indicar a disponibilidade da usina, não deveria ser inserido no FC Max 100? Agradece. Então, bom dia, Eduardo. Como é que funciona, né? O arquivo SPT, quando não existe uma linha explícita de fator de capacidade máxima, ele utiliza o que está no arquivo term, né? Então, nessa usina em específico, o fator de capacidade dela é 100, que está lá no term, né? E aí ela usa o valor que está lá no term. E os valores que são diferentes do term, ele coloca explicitamente, né, no arquivo SPT. Então, a usina, ela está com FC Max de 100 de outubro até agosto, né? E depois, em setembro, ela tem um fator de capacidade proporcional ao número de dias, né, que ela está vigente, e aí, a partir de outubro de 25, ela fica com a FC Max 0. É isso. Ok. Agora vou pedir apoio aqui ao Rafael. Obrigada, Luana, pelas respostas. Agora o Rafael, a pergunta do Bruno Couto, da LSEG. Prezados, bom dia. Poderiam informar a estimativa de entrada do posto de Juruena no modelo SMAP? Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Por enquanto, nós não temos essa estimativa. Existe uma incerteza grande ainda, porque o reservatório de Uruena ainda não iniciou o processo de enchimento. Então, a gente está acompanhando de perto, né? Assim que a gente tiver algo mais assertivo, a gente vai informar com a maior brevidade possível, mas por enquanto não temos essa estimativa, tá? Ok. Rafael, tem mais uma dúvida para você, do Rômulo Camargo, da Copel. Bom dia. Com relação à nova calibração do Madeira, o SMAP para essa bacia continuará sendo utilizado somente para as primeiras e segundas semanas operativas? Rafael? Bom dia, Rômulo. Obrigado pela pergunta. Por enquanto, a resposta é sim. O SMAP no Madeira continuará sendo utilizado somente para as primeiras e segundas semanas. Para que a gente possa substituir o modelo Previvaz da terceira semana em diante, é necessário uma avaliação completa de desempenho desses dois modelos. Isso vai ser feito sim no momento futuro, tá? Ok. Nós recebemos também outra dúvida do Bruno Couto, da LSEG. Ele gostaria de, pergunta se a gente pode informar com mais detalhes os novos postos a serem incluídos no SMAP. Bruno, nós solicitamos que você envie essa dúvida com mais detalhes aqui para a nossa central de relacionamento, para que a gente possa direcionar aqui para a equipe, que nós não compreendemos um pouco mais de detalhes para a gente poder responder melhor a sua dúvida, tá bom? Deixa eu ver aqui, nós temos também uma dúvida aqui sobre a modelagem do Decomp, que vou pedir aqui apoio ao Gabriel para fazer a resposta. Dúvida do Paulo Sérgio, da Simple Energy, né? Logo em seguida, o Gabriel já começa a apresentação dos resultados, mas a gente já pode começar aqui com a resposta do Paulo Sérgio. Carlos, bom dia. Gostaria de entender o porquê da RE 280, do arquivo da DGER do DEC do Decomp preliminar de Piraju, estar zerada até novembro, sendo que a restrição turbinada máxima está com valores diferentes de zero. Dessa forma, essas restrições não estariam conflituosas? Gabriel, bom dia. Você pode ajudar? Bom dia. Bom, essa RE, ela, na verdade, ela está com uma restrição de mínimo igual a zero. Então, na verdade, ela não tá restringindo, ela não está com o mínimo é zero, então não está restringindo nada. Então, é apenas é, não tá contando como uma restrição extra para o modelo.
Ok, muito obrigada, Gabriel. E agora eu já te passo a palavra para a apresentação dos resultados do PMO de outubro de 2024. E logo em seguida a gente vai para o intervalo. Temos algumas perguntas aqui que a gente responde logo após o intervalo também. Então, Gabriel, fique à vontade. Obrigado, Daniele. Bom dia a todos. Vou apresentar agora os resultados do PMO. Bom, primeiro começarei com uma revisão da ENA e da previsão de carga, como já foi apresentado ontem e hoje, mas é apenas um pequeno resumo. Depois os CMOs obtidos, os armazenamentos esperados e as expectativas de despacho térmico de modo geral e das usinas da GNL. Por fim, teremos algumas informações adicionais. A ENA para a próxima semana prevista está bem abaixo da MLT, por volta de 39 a 39% da MLT no Sudeste e Centro-Oeste, e um pouco melhor no Sul, 50%, 57% da MLT, 34% no Nordeste e 39% no Norte. E também para o segundo mês continua bem abaixo da MLT para todos os subsistemas. Em relação à carga, uma carga total para a primeira semana estimada de 83.379 megawatts médios, e para o mês de outubro, como um todo, uma expectativa de aumento de 4,7% em relação a outubro do ano passado. Então, os resultados do custo marginal de operação em valores médios estão iguais em todos os subsistemas. Para a primeira semana, a média patamarizada de R$ 624,81, indo de R$ 614,64 no patamar de carga leve para R$ 640,93 no patamar de carga pesada. Os armazenamentos que para o início de sábado estão em 49,7%, com a expectativa de chegar ao final do mês em 39,9% para o subsistema Sudeste, 53,7% para o subsistema Sul, 44,2% para o sistema Nordeste e 61,8% para o subsistema Norte, sendo que no SIM, para o armazenamento total do SIM, 42,8% de expectativa ao final do mês de outubro. Em relação aos intercâmbios, aqui os intercâmbios esperados de acordo com a simulação de compra a cada semana, sendo que para a primeira semana, o único limite de intercâmbio que foi atingido na simulação foi entre o Nordeste e o Sudeste, no patamar de carga média, o limite estrutural dessa interligação. Agora, em relação ao despacho térmico, a gente tem uma expectativa para a primeira semana de pouco acima de 12 gigawatts médios de despacho térmico, sendo que 5 gigas de inflexibilidade e 7.200 megawatts médios por ordem de mérito. Aqui a gente vê também por semana do primeiro mês e a expectativa em todos os cenários do segundo mês do Decomp, ou seja, a expectativa para o mês de novembro. Considerando o SIM como um todo e desconsiderando os outliers, então a maior parte o valor esperado para o próximo mês é de aproximadamente 11.500 megawatts médios, e tendo uma faixa grande entre 8.800 e 14.200 megawatts médios para o mês de novembro. Para as usinas da GNL, o benefício do despacho das usinas com 2 meses de antecedência para o Sudeste foi de R$ 438,18 e para o Nordeste de R$ 437,00
R$ 65 no patamar de carga pesada e R$ 437,28 nos outros patamares. E está acima de você viu de todas as térmicas com despacho antecipado. Então, para a semana de 30 de novembro a 6 de dezembro, todas as usinas serão indicadas para despacho antecipado para essa semana. Aqui um resumo das principais usinas despachadas para essa semana, seja que estarão despachando, seja por inflexibilidade ou por ordem de mérito. Lembrando que o despacho, desconsiderando o GNL, o despacho é sempre definido diariamente a partir do D100, né? Ali foi para o Sudeste e Sul, e agora para o Nordeste e para a região Norte. E agora algumas informações adicionais. O fórum está aberto para envio de perguntas até às 12 horas de hoje, e também ele pode ser acessado pelo Sintegre, na programação mensal da operação energética, item fórum que aparece aqui no menu à esquerda. E em todas as revisões também, sempre nas sextas-feiras, ele ficará aberto das 9 até meio-dia para recebimento de dúvidas sobre a rodada. Em todos os momentos, vocês podem entrar em contato com perguntas sobre o envio de dados para elaboração, perguntas específicas sobre a elaboração do PMO, podem encaminhar para o pmo@ons.org.br, e outras dúvidas, de modo mais geral, podem ser encaminhadas para a central de atendimento do Sintegre, no e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. E as reuniões do PMO e das reuniões semanais, o acesso aos vídeos das apresentações pode ser feito no canal do ONS no YouTube. Era isso que eu tinha a apresentar. Bom dia a todos. Te devolvo a palavra, Daniele. Obrigada, Gabriel. Vamos então agora ao último intervalo, antes do encerramento da reunião de hoje. No próximo bloco entraremos com as respostas e a apresentação da ata. Até mais. Olá, bom dia a todos novamente. Voltamos aqui do intervalo. Vamos agora às respostas. Vou começar com a dúvida do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, obrigado pela resposta, mas ele não entendi bem o critério adotado para as usinas de Candiota e Termopernambuco. Essa UTE já tinha a previsão de retomada da operação comercial no dia 14 de outubro e determinação de antecipação da operação no âmbito do primeiro LRC desde o início da semana. Qual o motivo dessa UTE não ter sido considerada e a UTE Candiota ter sido, dado que ambas tinham previsão de retomada da operação comercial? Se era necessário já ter o retorno, nesse caso, a UTE Candiota não deveria ter sido desconsiderada também? Vou pedir novamente a Luana aqui para ajudar nessa resposta. Bom dia novamente, Luana. Bom dia, Humberto. Então, vou explicar a diferença entre as duas, né? Candiota 3, ela tem CVU válido de leilão, né? O leilão dela termina a vigência em dezembro de 24, e ela está com operação comercial suspensa, mas ela já fez a declaração para nós de restabelecimento da operação comercial. Já a Termopernambuco, ela não tem CVU válido antes da vigência do leilão, né? Então, o leilão ainda não tem a antecipação formalizada. Ela não declarou explicitamente para nós também o restabelecimento da operação comercial. Então, uma é um caso apenas de restabelecimento de operação suspensa, onde se aplica a REN 1032, e a outra é uma antecipação de leilão de reserva de capacidade. Entendeu? Obrigada. Obrigada, Luana. Agora vamos aqui à dúvida do Luiz Guilherme Camargo, da Petrobras. Prezados colegas do ONS, bom dia. Nem sempre é possível acompanhar em tempo real toda a reunião transmitida no site do ONS. Assim, qual é a perspectiva de prazo para disponibilizar a reunião de ontem, do primeiro dia do PMO, no canal do ONS no YouTube? Bom dia, Luiz. Agradeço aí pela pergunta, que é até uma oportunidade para esclarecermos, né? Os vídeos das reuniões do PMO são disponibilizados na sexta-feira hoje, né? Em geral, é sexta-feira depois da reunião do PMO. Até o final do dia, a gente vai fazer uma breve edição, tirar os intervalos e disponibilizá-los hoje aqui no final do dia. Então, até o final do dia, no iníciozinho da tarde, até o final do dia, mais garantido que eles estarão lá, disponíveis no canal do ONS, no YouTube. Bom, agora eu vou pedir apoio ao Fred para duas perguntas. Uma do Paulo Eduardo,
da Espera Energia. Os arquivos de contorno, shapefile, dessa nova divisão da Bacia do Madeira serão publicados? Se sim, quando? Os arquivos dos históricos serão republicados com essa nova divisão? Bom dia, Fred, pode nos ajudar? Bom dia, Dani. Obrigado pela pergunta, Paulo. Sim, a gente vai disponibilizar os shapefiles tanto dos novos contornos das bacias, como dos novos PSATs, que também foram utilizados nessa calibração. Vai ficar ali na mesma pasta junto com os outros contornos já existentes, lá na parte de dados gerais da previsão. E de prazo, a gente vai tentar fazer isso até o final do dia de hoje, ou então o pessoal do final de semana aí vai trabalhar para disponibilizar tudo isso. Então, até segunda-feira, no máximo, tudo isso já vai estar pronto. E quanto ao histórico, a gente vai começar a publicar o histórico no produto do PMedia Shadow. Então, ali vai ter os históricos dos modelos e tanto os arquivos de entrada, que é utilizado para calcular a precipitação média, como o arquivo de saída para esse processo Shadow do Madeira. Ok, obrigado, Fred. Peço que permaneça, que tem mais uma dúvida da Fernanda Machado, da ENGIE. Prezados, bom dia, tudo bem? Não sei se não me atentei a essa parte da apresentação, mas onde será disponibilizado o arquivo VASPAST? Fred? Então, Fernanda, a gente está tentando atender a sugestão que foi dada na reunião de ontem de criar um novo produto no Sintegre para disponibilizar as vazões e os VASPAST de maneira antecipada na quarta-feira. Então, provavelmente a gente deve avisar nas reuniões semanais que esse novo produto está disponível. Então, por favor, fique atento. Obrigado. Eu que agradeço, Fred, pelas respostas. Não recebemos mais perguntas, então vou dar início aqui à finalização dos trabalhos do PMO. Então, vou compartilhar com vocês aqui a publicação da ata, peço só um instante. Acredito que já estejam vendo aí na tela a apresentação aqui da ata do PMO. A ata dessa reunião fica disponível nesse QR Code ou nesse link aqui, descrito aqui ó, na publicação no Sintegre, para que as contribuições sejam realizadas aqui pelos participantes. Então, ele já se encontra à disposição de todos para avaliação e contribuições, que devem ser encaminhados para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Vou finalizar aqui o compartilhamento da apresentação da ata, para que possamos aqui dar seguimento aqui ao encerramento da reunião. Bem, com a disponibilização da ata da reunião e as perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Todas as apresentações serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião ficará disponível no canal do ONS no YouTube logo mais, conforme eu disse, até o final de hoje ele estará disponível. Agradeço a atenção e participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS e Vox, e CCE também, que participaram aqui do evento. Antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, no dia 4 de outubro, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Por fim, desejo uma ótima sexta-feira a todos e nos vemos no próximo PMO. Até mais.